Olha, gente, vamos falar de saúde, saúde mental. Hoje, no nosso quadro Bem Viver, vamos tratar de um assunto muito importante que precisa de muita atenção. Muitas pessoas negligenciam, deixam de lado, vão passando e vão deixando acontecer. É síndrome do pânico. Muitas pessoas passam por crises, por ataques e não sabem como lidar com a situação, né? E nem onde procurar ajuda. E fica mais difícil quando a pessoa não quer ajuda. Ou então, né, ela vai percebendo já os sintomas e não se previne, não se cuida para evitar. O que significa isso, né? Para a gente conversar sobre esse tema, eu recebo hoje aqui o nosso amigo, psicólogo Carlos Soares. Bom dia, Carlos, seja bem-vindo. Bom dia, Dani. Prazer estar aqui novamente. Que bom, Carlos. Carlos, vamos falar então, né? Explica para a gente o que é a síndrome do pânico. Síndrome do pânico é um ataque de ansiedade muito forte, né? Seguida de um mal-estar ou um medo muito intenso de que alguma coisa de mal vai acontecer comigo. Certo. Né? Um medo de morrer, um medo de alguma coisa muito séria acometer a minha vida. E como funciona isso na vida da pessoa? Isso significa que ela não está preparada? Por que chega nesse ponto? Porque situações na vida têm que acontecer, né? Sim. Uma situação de luto, seja de maneira geral, uma morte, uma demissão, encerramento de um ciclo. Como que funciona? Cada vez que é encerrado um ciclo, cada vez que acontece alguma coisa que me deixa em situação de vulnerabilidade, isso me causa uma certa ansiedade, né? Já na síndrome do pânico, né? O que acontece, Dani? A parte central do meu cérebro, que ali é responsável pelas emoções, na hora que eu estou em situação de vulnerabilidade, recebe uma carga muito intensa de adrenalina. Tá. Né? O que faz a adrenalina? A adrenalina me deixa em um estado de alerta, né? Para lidar com alguma coisa ou algo que está acontecendo ali naquele momento. No caso da síndrome de pânico, não está acontecendo nada. Então, eu recebo uma carga muito intensa dessa adrenalina, que vai me levar a ter N efeitos. Né? Ô Carlos, mas e como a pessoa, a condição, a estrutura dela, quando você diz, né, que ela está mais vulnerável, o que quer dizer? Essa pessoa, ela não está... Porque ninguém está preparado para nada nessa vida, né? Sim, sim. Né, gente? A gente não pode dizer assim, eu já estou preparado. Não estou. Tudo que acontece na nossa vida, a gente não sabe. A realidade das coisas vão acontecendo e a gente vai vivendo. Sim. Né? É que a ansiedade ela vai ocorrendo aos pouquinhos. São pequenos pensamentos que eu vou deixando de lado. Sabe aquela questão tipo, amanhã eu vejo, depois eu lido com isso. Isso não é nada, isso é uma bobeirinha, eu vou deixando de lado. Essa somatória de pensamentos, ela tá ali vagando no meu inconsciente. A gente acha que deixou de lado. Exatamente. Mas o nosso inconsciente sabe que tem coisa para lidar. Exatamente, porque assim, na minha memória, vamos colocar memória curta, eu tenho um controle sobre as coisas que eu tenho que fazer. No meu inconsciente, a gente acha que tá tudo bem, né? A gente acha que tá tudo bem. Então, aquela questão, você tem controle, nós temos controle sobre os nossos pensamentos? Não, não temos. Então, se tem alguma coisa que está me preocupando, às vezes sai de cena, mas ela está ali. Muitas vezes a somatória dessas, eu vou deixando de lado, eu vou deixando para lá, depois eu vejo, às vezes vem de uma vez. Esse vir de uma vez vai me causar uma sensação. Como é que eu vou resolver tudo isso de agora, nesse momento? Aí vem aquela carga de adrenalina para eu dar conta desse monte de coisa, mas entende-se como ansiedade só aquilo que eu penso, não realmente aquilo que está acontecendo. Então, provavelmente, Dani, um ataque de pânico nem sempre é quando eu estou passando por uma situação. Sim. Ou seja, o ataque de pânico ele pode vir ocasionado tão somente pelo fruto dos meus pensamentos. Fruto dos pensamentos. Eu ser refém dos meus pensamentos. Ser refém dos pensamentos. Abandonar aquilo que eu preciso lidar. Exatamente. Muitas vezes eu estou ali na sala de aula, estou assistindo televisão e de repente me dá o ataque de pânico. Por quê? É aquele monte de pensamento que de repente aparece do nada, aí meu cérebro interpreta que eu estou numa situação de perigo, sem estar passando, só por fruto do meu pensamento, libera adrenalina, essa adrenalina vai fazer meu corpo responder de uma forma agressiva, vamos colocar assim. E como que é essa manifestação? Essa manifestação ocorre de diversas maneiras. Eu posso ter dor no peito, formigamento nas mãos, um medo incessante de alguma coisa que vai acontecer comigo, medo de morrer, medo de acontecer alguma coisa comigo. Então,
Grande parte dos sintomas, Dani, da síndrome do pânico tem a ver com o mesmo sintoma do infarto. Aquela dor no peito, aquela dor muito forte, formigamento, sensação de pressão baixa, né? É aquele medo intenso. O que causa aquele medo intenso, que faz com que muitas vezes a gente paralise, né? A gente não tenha reação, o pânico causa a mesma coisa. Carlos, é uma situação tão triste, tão difícil, né? Sim. E, na verdade, olha que ao mesmo tempo é o corpo, é a vida dizendo que algo não está bem, né? Exatamente. É a vida, é você, quando você tem uma crise, é que, como o Carlos explicou, conscientemente você acha que está tudo bem, mas você está vendo que passando o tempo todo, passando anos, e você sabe que não está tudo bem, e você vai ali, ó, colocando, né, Exatamente. de lado. E aí chega uma hora que o corpo vai dizer, minha querida, meu querido, ó, já deu, né? É mais ou menos isso. Você vai falando, você vai levando até um certo ponto. Agora o corpo fala, olha, não aguento mais. A sua cabeça está dizendo para você, já deu. Você tem que tomar uma atitude, você tem que correr atrás disso, né? Para ficar melhor e para se cuidar. Como é feito o tratamento, Carlos? Olha, Dani, o pânico, assim como a ansiedade, ela dá pequenos sinais. Então, Quais são, por exemplo? Cefaleia, sabe? Uma dor no corpo. Ou, às vezes uma dor na coluna, uma dor nas costas, aquilo que não acha cura, né? Isso, tensão muscular. Sim. E às vezes você vai no médico, faz aquele monte de check-up e todos eles dão resultados ótimos. Aquela coisa, você não tem nada, né? Muitas vezes é um sinal ali que o corpo está dando que alguma coisa está me fazendo mal, está me fazendo... não que eu tá não me estou fazendo aceitando, bem. né? Então é assim, aquelas questões bobinhas que a gente vai deixando de lado, né? Que na hora que junta um combo, faz aquele boom, né? Esse boom, meu corpo vai responder de diversas maneiras. A síndrome do pânico, muitas vezes, tem a ver com esse combo que eu recebo, né? Então, assim, a todo e qualquer sinal que alguma coisa não está bem comigo, então é assim, Dani, posso ter uma dor de cabeça? Posso, é normal. Agora, aquela dor de cabeça todos os dias já é um sinal. Aquela dor na coluna todos os dias é um sinal. Então, assim, de vez em quando, ter alguma crise de estresse, alguma coisa, é natural. Eu tenho que me policiar se aquilo está acontecendo de diversas maneiras. Sim. Se aquilo está acontecendo de diversas maneiras, eu procuro um médico e provavelmente meus exames estão ótimos, então a minha cabeça não está. Perfeito. Procurar ajuda nesse momento é muito bom, porque cada vez que eu deixo para lá na frente eu vejo, depois eu vejo, como o corpo vai responder, não sei. Exatamente. Aí que mora o risco. Né? As pessoas não procuram a prevenção, elas só procuram na hora que o negócio está ali. Que a crise acontece. Que a crise acontece. E aí tem que encarar, né? Tem que encarar. E no caso do pânico é pior porque o medo me paralisa. Um exemplo, quando a gente está atravessando a rua e está vindo um carro na nossa direção, a gente não corre, a gente para. Por porque conta do medo. Sabe agir, o né? medo é paralisante. A crise do pânico também me paralisa e me dá aquele medo intenso. Ô Carlos, e como que deve ser tratado isso, os primeiros passos, se as pessoas já identificarem? Olha, Dani, é fundamental, indispensável, procura de um terapeuta para esse psicólogo verificar o nível de ansiedade. E muitas vezes, Dani, no caso de algumas síndromes, como a síndrome do pânico, é indispensável também o acompanhamento de um psiquiatra. Sim. Toda vez que a gente fala síndrome, transtorno, nós já estamos falando de doença. Sim. Então, crise de ansiedade é uma coisa, transtorno de ansiedade é outra, né? Certo. Então, muitas vezes, esse psicólogo vai encaminhar essa pessoa para um psiquiatra, né? Para uma medicação ali para resolver em parte aquela situação, deixar a pessoa mais calma, aí a terapia entra, arruma a casa e, logicamente, sai a terapia depois de um tempo e sai a parte psiquiátrica depois de outro tempo. Para a pessoa também aprender aí a viver sozinha. Exatamente. Né? Exatamente. É tão bonito isso, né? Quando a gente se restabelece, às vezes acontecem essas quebras assim, para a gente poder se restaurar. Sim. E aí, nesse passo a passo, como que eu vou viver de novo? O que é que eu já estou sentindo que eu não vou deixar, eu não vou esconder? O que é que eu preciso encarar hoje?
as pessoas precisam encarar mais os seus sentimentos. Eu acho que é a idealização da felicidade perfeita, de uma vida feliz constantemente, vai enganando muitas pessoas, né, Carlos? O grande problema das pessoas, Dani, é que as pessoas não sabem o autoconhecimento. Eu preciso me sentir, eu preciso saber como é que o meu corpo funciona. Eu preciso saber como que eu funciono, né? Muitas vezes o meu corpo dá pequenos sinais ali, mas a gente deixa passar, porque a gente não conhece, a gente não sabe quais são os meus limites. Então, é aquela questão, né? Eu sou forte, eu consigo passar, eu consigo superar, mas não nós somos humanos. Somos. Nós não somos máquinas, né? Então nós temos limites, temos dificuldades, temos qualidades, temos defeitos. Se conhecer é saber até que ponto eu consigo ir sozinho e até que ponto eu preciso pedir ajuda. Então não tem problema nenhum pedir ajuda, né? Nós temos que reconhecer, porque toda vez que eu chego no meu limite e eu me forço a ir além, eu estou desgastando aquela energia que eu tenho. Exatamente. E esse desgaste de energia provavelmente vai me gerar uma situação de ansiedade ou uma situação de estresse. Por quê? Eu produzo energia para X atividades. Se eu estou gastando aquela energia com X atividades, mais pensamento, mais forçando a barra para lidar com alguma situação, então aquela energia que era para ser gasta com uma coisa, eu estou gastando com 3. Provavelmente vai se esgotar mais rápido. E aí a conta vai vir alta. Aí a conta vem alta, porque no acúmulo, né? No acúmulo de coisas que a gente vai pegando emprestado, vai gastando sem ter motivo de gastar, na hora que fecha a conta, não fecha. Aí fica difícil, né? Aí transborda. Aí transborda. Carlos, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo falar sobre saúde mental com você, sobre o amor próprio, sobre o cuidado com a vida e sobre aquilo que a gente mais precisa olhar dentro de nós. Exatamente. Obrigada, amigão. Obrigado, Dani. Deus te abençoe. Amém. Tá bom? Obrigada. Todos nós.